Shalom de Deus na sua casa, na sua vida, no seu dia. Que Deus ele abençoe rica e poderosamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom estarmos aqui novamente para louvarmos a Deus e podermos exaltar o nome dele, porque por ele e para ele são todas as coisas. Hoje nós estamos nesse caminho, mais um dia caminhando para aprendermos, porque a gente entende que aprendizado muda comportamento. A tarefa devocional de hoje é entender e decidir. Então, hoje a nossa caminhada está no capítulo 10 de Provérbios. Qual é a sugestão? Que você leia o capítulo 10. E a partir do entendimento, você escolhe um versículo, onde você busca entender esse versículo. E a partir desse entendimento, você toma uma decisão. Você tem um posicionamento. E a partir desse posicionamento, você começa a praticar. Porque uma coisa é a gente se posicionar aqui e não praticar nada. Então, o que ocorre? Na maior parte das vezes, não houve um posicionamento real. Posicionamento real, ele provoca em nós novas ações, novos comportamentos, novos pensamentos, novas atitudes e novas ideias. Então a gente sabe quando verdadeiramente nós nos posicionamos, quando nós passamos a trilhar por caminhos que antes nós não caminhávamos. Esse é um bom sinal de que verdadeiramente eu entendi e me posicionei nessa questão. Na minha questão, no meu entendimento, eu escolhi o versículo 19, que ele fala assim, algo precioso para nós. Eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência. Quando se fala demais, é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente. Em outra versão diz, nas muitas palavras não falta o pecado, mas o que refreia seus lábios é sábio. E ele complementa, aqueles que falam muito, especialmente de outras pessoas, usualmente pecarão com sua língua. E aí a gente tem uma realidade. A gente precisa verdadeiramente se posicionar na questão do nosso falar, da nossa língua. Uma coisa eu aprendi e eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando for para falar, quando for para abrir a boca, que a gente abra a boca em primeiro lugar para abençoar. Em segundo lugar, se a gente não tem nada para abençoar, nada para falar, nada para contribuir, deixa a boca fechada. Deixa a boca fechada. Quantas vezes nós nos envolvemos em situações por causa do muito falar? Quantas vezes nós fomos envolvidas em questões porque falamos demais? Porque não conseguimos guardar a nossa língua? E quantas vezes nós pecamos? Porque nós não conseguimos colocar uma chave na nossa boca. A gente verdadeiramente precisa vigiar. E o versículo 19, ele traz esse entendimento justamente. Essa foi a minha escolha. Quando se fala demais, é certo que o pecado está presente. Mas quem sabe controlar a língua é prudente. Então, o caminho da prudência é controlar a língua. Isso segundo aquilo que a gente estamos lendo aqui em Provérbios 10, 19. Se eu quero verdadeiramente ser uma mulher que caminhe pelo caminho da prudência, eu tenho que começar a controlar a língua. É porque na língua é que a gente consegue movimentar as coisas para o bem ou para o mal. Então, quando você for pensar em falar, eu tenho uma sugestão para você. Sempre que você abrir a boca, eu quero que você lembre disso. Fale tudo de Deus. Tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo, tudo, tudo que você puder, fale de Deus. Testemunhe de Deus.
Fale um pouquinho de você, só um pouco. A gente não precisa falar da nossa vida, entrar em detalhes. Às vezes, as pessoas que estão nos escutando, elas também têm muitas demandas, e às vezes elas não conseguem nos ajudar. Elas não têm como. Outras vão nos criticar, outras vão nos julgar. E às vezes a gente começa a falar no intuito de querer ter uma resposta. E Provérbios, ele tem gerado isso no meu coração muito forte. Antes eu também tinha esse entendimento. Quantas vezes eu não esperei a resposta de outros? Mas o que Deus tem gerado nessa caminhada que eu estou fazendo em Provérbio é que eu tenho que esperar tudo dele. A minha resposta vem dele, não vem de homens. Então, fale um pouco de você. Pouquinho. Não entre muito em detalhes. Às vezes a gente entra em detalhes em coisas que ainda nem aconteceram e abre a boca e fala. Sonhe com quem sonha com você. Sonhe com quem realmente você tem uma aliança de confiança. Sonhe, ande com quem tem os mesmos sonhos que você, ou então próximo. Não precisa ser um sonho idêntico igual, mas próximo de seus princípios. Isso vai fazer com que você caminhe por caminhos muito abençoados. Então, a gente não precisa abrir a nossa vida para todos e em todos os lugares. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito de falar, eu já falei em outros vídeos. Fila de banco, ou qualquer fila, sempre tem aquela pessoa. Acho que o nível de carência, às vezes, do ser humano ele é tão grande. Sempre tem aquela pessoa que encosta na gente e começa a falar a vida dela. Gente, quando a gente chega a nossa vez, ou a vez da pessoa, a gente sabe toda a vida da pessoa. Toda, ela fala toda a vida. Só que ela encostou na gente, falou toda a vida dela. Aí ela vai num outro momento, ela encosta no outro, fala a vida dela, e um outro fala a vida dela, e fala a vida dela, e não tem nada resolvido. Porque muitas vezes ela busca uma resposta do outro. E a nossa resposta, como eu tenho dito, ela vem do Senhor. E o terceiro ponto que eu quero destacar: fale nada do outro. Não fale. Não fale. Mas eu tenho que falar. Por que você tem que falar? Quem foi que disse que eu tenho que falar? A não ser que você tenha um direcionamento direto, a não ser que você tenha recebido uma ordem, a não ser que você tenha que executar determinada tarefa, e entre essa tarefa que você precisa executar, você tem que falar. Fora disso, por que você precisa falar? Para o outro, a sua interpretação, a sua leitura, ou falar do outro. Não fale. A gente não pode falar aquilo que a gente não sabe. A gente não pode falar aquilo que a gente ouviu de terceiros. A situação, vamos lá. A situação envolve essas duas pessoas. Aí vem uma terceira. E aí vem uma terceira aqui já vem uma terceira. E aí já vem e fala pra mim. Sabe qual é a probabilidade do que aconteceu aqui de verdade ter chegado aqui da forma exata como aconteceu? Mínima. Vai até chegar um certo ponto de verdade, mas a verdade real, ela realmente não vai chegar até aqui. E outra coisa, sempre que a gente ouve alguma coisa, aconteceu aqui, nunca tire as conclusões quando você ouve só uma única pessoa. Não dá pra gente fazer assim. Aconteceu uma situação aqui, aí eu estou ouvindo aí eu já faço todas as minhas análises e considerações sem ouvir o outro envolvido. Qualquer análise, qualquer leitura, qualquer interpretação que a gente faz que envolva outros, dois, no caso, ou um grupo, eu preciso ouvir as partes. Eu preciso ouvir as duas partes. Porque senão a minha análise, a minha leitura, ela pode ser corrompida pela voz do outro. E é por isso que a gente não pode falar.
Porque a verdade do outro, só ele mesmo pode saber. Eu sei a minha verdade. Você sabe a sua verdade. Mas nós não podemos saber se a verdade que eu sei, sua ou do outro, ela realmente se configura uma realidade. A gente não tem esse poder. Não fale. Guarde sua língua. Guarde sua língua. Entenda que falar demais, ele prejudica, ele traz prejuízos. Entenda que falar demais, com certeza, você não está caminhando por caminhos de prudência. E quando isso acontece, nós com certeza iremos colher as consequências. Então que a gente possa ser mulheres que, olha, saibam guardar os nossos lábios. Guarde, se cale. Se você não tiver certeza, uma direção direta, cale a boca. Não fale do outro. Não fale nada para o outro que seja uma interpretação que você não tenha certeza, uma leitura que você realmente sabe, não tem plena convicção de que isso que você realmente quer falar, isso configura uma verdade, ou que você teve um direcionamento direto para falar. Cale. Nossa tarefa devocional é entender, entenda que o falar muito, ele nos coloca em situações que vão nos causar prejuízo. Se posicione, não somente entenda que você precisa guardar sua língua. Se posicione, haja, ore. Senhor, coloca um guarda. Senhor, eu te autorizo a colocar um guarda na porta dos meus lábios. Senhor, eu te autorizo, coloca um guarda na porta dos meus lábios. Então, resumindo, fale tudo de Deus. Um pouquinho de você e nada do outro. Deixa o outro falar dele mesmo. Deixa o outro fazer ele mesmo a leitura e a interpretação da vida dele. Vou falar mais uma vez para a gente nunca mais esquecer. Fale tudo de Deus. Um pouquinho de você e nada do outro. Que esse conteúdo possa fazer sentido na sua vida. Que esse conteúdo possa auxiliar você na sua caminhada de posicionamento. Que você tenha desejo de ler a palavra. Que você se entregue, se empenhe nesse caminho de sabedoria que nós estamos propondo, caminhando, seguindo em Provérbios, para que esse ano nós possamos verdadeiramente ter um posicionamento em Deus e colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendizado. E o aprendizado de hoje é: que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família, tua existência. Fica na Shalom do Senhor.